Jesus, eu sou missionário Geraldo Trindade e eu quero compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus. Ontem à noite, o Senhor me deu uma mensagem sobre a volta do Senhor Jesus, o arrebatamento da igreja, e você pode encontrar aí no meu canal de vídeo essa mensagem, a volta do Senhor Jesus. E eu quero dar mais uma palavra, falar um pouco, vai ser poucos minutos aqui nesse vídeo, sobre a volta do Senhor Jesus. Em Atos capítulo 1, você pode aí abrir a sua Bíblia. A partir do versículo 7, Jesus, falando ali com os discípulos, ele subiu e a Bíblia diz que ele foi oculto pelas nuvens. Ele subiu voltando para o Pai. E ali, enquanto ele subia, os apóstolos ficaram perplexos, admirados, olhando ele subir, e a nuvem ocultou Jesus. E nesse momento, dois anjos se puseram diante desses discípulos e perguntaram para eles aqui no verso 10. Veja bem, vamos ler o verso 9. E quando dizia isso, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois varões, dois homens, vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, ou seja, homens da Galileia, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. A Bíblia mostra claramente que Jesus Cristo cumpriu a sua missão aqui na terra, como Cristo, como homem, e ele voltou para o céu. E Apocalipse capítulo 1 diz que ele está revestido de glória, não é mais aquele Cristo que você vê aí, crucificado, com aquele semblante caído, com coroa de espinho na cabeça. Jesus não é mais esse Jesus. E ele, a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 1, que ele está revestido de glória, revestido de poder, ele é o Todo-Poderoso. E os anjos disseram aqui que esse mesmo Jesus que foi recebido lá em cima, ele há de voltar. A Bíblia mostra no seu contexto que Jesus, quando ele voltar para buscar a igreja, ele vai apresentar nas nuvens. E quando ele arrebatar a igreja, vai ser oculto aos olhos daquelas pessoas que não serão arrebatadas. Quem conhece as profecias bíblicas vai saber que foi a volta de Jesus por causa dos acontecimentos, crianças desaparecendo, pessoas desaparecendo, a ascensão do governo mundial, que é a besta de Apocalipse capítulo 13, as duas bestas, capítulo 13, verso 1 a 10, fala da besta que subiu do mar, que é o anticristo. Verso 11 a seguir, Apocalipse capítulo 13, fala da segunda besta que subiu da terra, que é o falso profeta. Então, as pessoas que conhecem, pessoas desviadas do Evangelho, vão saber que Jesus voltou para buscar a igreja. Porém, as pessoas que não conhecem ou que não acreditam vão dar outro sentido a esses eventos que em breve hão de acontecer. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte: você pode ler aí
na sua casa. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 13 a 18, e Filipenses, capítulo 3, verso 19 a 21, e 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 a 53. Também você pode ler a primeira epístola de João, capítulo 3, verso 1 a 3. Você vai encontrar registrado que Jesus vai vir buscar a igreja, os que estão vivendo em santidade. Ele não vai vir buscar placa de igreja, vai vir buscar pessoas que arrependeram dos seus pecados e vivem se santificando. Jesus vai buscar essas pessoas. A Bíblia diz em Hebreus 12, 14, seguir a paz com todos e a santificação, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Agora veja bem, hoje muitos estão usando a pregação do Evangelho apenas para solucionar problemas desta vida. Soluções de problemas, curas de enfermidades, etc. Isso é acrescentado por Deus na nossa vida. Eu não estou dizendo que é errado você pedir essas coisas. Não. Eu estou dizendo que o objetivo principal da pregação do Evangelho não é encher igrejas de pessoas ansiosas por mudarem de vida financeira apenas ou conquistar algum sucesso nessa vida. O sucesso, ele é consequência, muitas das vezes, da competência. O sucesso é função de competência. Há pessoas que nem acreditam em Jesus Cristo e tiveram grande sucesso na vida. Há pessoas ricas e que têm até saúde e que vivem, entre aspas, vivem bem, e elas não acreditam em Jesus. Jesus falou da possibilidade de ganhar o mundo inteiro e não ser salva. Então, a Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, verso 17, se não me falha a memória, que tudo que é bom vem de Deus. De uma forma ou de outra, as pessoas, tudo de bom que elas têm, foi Deus que deu. Mas para a pessoa conseguir essas coisas, não precisa necessariamente ela acreditar em Deus, porque a Bíblia diz que o sol, Jesus diz, Mateus capítulo 5, que o sol, ele se levanta sobre maus e bons, e a chuva Deus manda para todos. Então, não precisava Jesus vir morrer na cruz para a pessoa ter sucesso nessa vida, porque as pessoas já tinham, e muitas pessoas têm sucesso nessa vida, e você pode parar para observar que as pessoas de mais sucesso nessa vida, elas não têm compromisso com Jesus. Então, você que aceitou Jesus, você que é da igreja, abre o teu olho, porque existe muitos por aí com a Bíblia na mão, jogando farinha para as piadas, ou seja, usando a Bíblia só para as coisas desta vida. Nós podemos buscar a Deus e devemos buscar para as nossas necessidades. Mas Jesus falou em Mateus capítulo 6, melhor dizendo, versículo 25 ao 34, para nós buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. O que significa buscar o reino de Deus em primeiro lugar? Significa procurar conhecer a vontade de Deus e se submeter
a essa vontade. Jesus está dizendo que ao invés da gente ficar muito ansiosos pelas coisas dessa vida, nós devemos procurar conhecer qual é a vontade de Deus e procurar fazer a vontade de Deus. E Ele vai acrescentar as demais coisas. Não se pode ir para o Evangelho apenas pelo benefício que Jesus vai trazer para mim nessa vida. Em primeiro lugar, deve buscar o reino de Deus, que significa procurar conhecer a vontade de Deus e se submeter a essa vontade. Esse é o primeiro passo. A Bíblia diz aqui em Filipenses capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele disse aqui, inclusive ele falou aqui assim, sede meus imitadores, Filipenses 3, verso 17, sede meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando. Está vendo aqui? O apóstolo Paulo, ele escreveu isso aqui chorando, e ele dizia assim que são inimigos da cruz de Cristo. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, ele falava isso muitas vezes, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Paulo está falando de crentes, de obreiros, de pregadores, que só buscam as coisas dessa vida. O assunto deles é só dinheiro, é só cura, é só coisas para essa vida. E Paulo escrevia chorando, falando sobre isso, e ele falava sempre com a igreja sobre isso. Sempre ele falava, exortando os irmãos para terem cuidado, porque ele disse aqui, verso 19, o fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, ou seja, é a barriga, é a carne. Jesus não é o Deus deles. O Deus deles é o dinheiro, é o sucesso, é a ganância, que é o Deus deles. Só pensam nas coisas dessa vida. O verso 20 diz, mas a nossa cidade está no céu, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. No verso 20 e 21, Paulo diz que a nossa cidade está nos céus, e nós esperamos vir de lá o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O verso 21 diz que ele vai transformar o nosso corpo para ser igual ao seu corpo de glória. Em 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 a 53, e primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 a 18, e primeira epístola de João, capítulo 3, verso 1 a 3, fala que nós vamos ver Jesus como ele é, e o nosso corpo vai ser corpo de glória, assim como o corpo dele é de glória. Veja bem, o verso 20, o apóstolo Paulo diz que nós esperamos vir do céu o Senhor Jesus Cristo, o Salvador, aquele que nos livra da condenação eterna, aquele que nos livra das enfermidades, dos perigos da vida, o Salvador, e o Senhor Jesus Cristo, a mesma pessoa.
Jesus disse em Lucas 6, verso 46, por que vocês me chamam de Senhor e não me obedecem? Você está esperando o Salvador Jesus Cristo vir do céu para te buscar? Como aqui os anjos disseram em Atos capítulo 1, que nós lemos no início. Você está esperando o Salvador vir? E você está esperando o Senhor? Porque aceitar Jesus como Senhor, Jesus perguntou em Lucas 6,46, por que vocês me chamam de Senhor e não me obedecem? A igreja, você, nós, que levantamos as mãos e aceitamos a Jesus como Senhor, nós temos o dever de procurar conhecer a sua palavra e muito mais, nós temos o dever de nos submeter a ela. Porque Jesus diz em Mateus 7,21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz, o reino de Deus tem a ver com fazer. Aquele que faz, o apóstolo Tiago chegou a dizer no capítulo 1 e no verso 21, recebei com mansidão, olha para você ver, a palavra, que pelo que rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. A palavra ela só vai salvar a tua alma se você ter humildade para aceitar ela e praticar. Verso 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Irmãos, quem aceitou Jesus como Senhor tem que procurar conhecer os ensinamentos dele e tem que procurar viver, traduzir em prática. Só assim nós estaremos preparados para o arrebatamento da igreja. Jesus está voltando, os sinais estão aí, tudo está sendo preparado para o anticristo assumir o poder. A igreja será arrebatada antes do anticristo assumir o poder total, mundial. E nós precisamos estarmos preparados. A igreja não estará preparada. Você, eu, nós não estaremos preparados se desprezarmos o conhecimento da palavra de Deus. Hoje, as pessoas não querem, a maior parte das pessoas que se dizem cristãs, não querem buscar conhecimento bíblico, não querem ouvir mensagens sérias, não querem envolver com conhecimentos da palavra do Senhor, estão correndo para as igrejas em busca de soluções para problemas dessa vida, mas está deixando em último lugar as coisas de Deus. E muitos, nem no último lugar, as coisas de Deus, o céu não está no seu plano. A Bíblia diz, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Pensa nisso. Pensa no que eu estou falando aqui nesta pequena mensagem. Aceita Jesus como seu Salvador e Senhor. Tenha compromisso com a palavra dele e se prepare, porque o mesmo Jesus que foi recebido lá em cima, ele há de voltar.
e Ele não quer nos deixar. Que Deus te abençoe com essa simples mensagem aqui, apenas para a gente despertar um pouco. E você pode ouvir a mensagem que eu preguei ontem à noite. Procura aí, o título da mensagem é A Volta de Jesus. Você encontra aí no meu canal de vídeo ou no meu grupo, no nosso grupo Ministério Trindade. Quero convidar você também para curtir a nossa página Ministério Trindade, para você receber as atualizações. Que Deus te abençoe. Quem falou com todos, o missionário Geraldo Trindade.